Vamos aprender agora sobre a carta argumentativa. Primeiramente, é importante vocês saberem que nós temos o tipo textual chamado dissertativo. Dentro desse tipo de dissertativo, nós vamos ter os gêneros textuais. Cada gênero, dentro do tipo dissertativo, a gente pode ter propaganda, a gente pode ter as cartas argumentativas, que tem esse caráter dissertativo, argumentativo, que visa persuadir o leitor a crer no seu ponto de vista. Então, dentro desse tipo textual dissertativo, eu vou falar hoje especificamente do gênero carta argumentativa, tá? Esse gênero, essa carta argumentativa, ela tem como principal objetivo persuadir o leitor a crer no seu ponto de vista. Então, a nossa principal arma de convencimento vai ser o quê? Vai ser a nossa argumentação. Eu tenho um ponto de vista e eu vou convencer. Como vocês estão percebendo, é uma carta. Então, carta, né, assim, vocês são da era tecnológica, são do século XXI, não são acostumados a escrever em carta. Mas a carta, ela tem as suas características e elas também têm a sua estrutura, tá? Então, a carta ela tem uma estrutura, tá? E as principais características de uma carta é o quê? Você tem que argumentar. Para você argumentar, você tem que ter embasamento teórico, você tem que conhecer sobre a causa, sobre o que você está falando. A linguagem ela é clara, é objetiva. Antigamente as pessoas escreviam assim: venho por meio desta solicitar. Não existe mais isso em carta, você já vai falar solicitamos ou solicito. Por isso que é uma linguagem clara e objetiva. Como é uma carta que você vai escrever para alguém, né, que é o seu destinatário, então você vai escrever em primeira pessoa. Eu, né? Então eu acredito, penso, porque você que está escrevendo, então você está se destinando a carta para alguém, tá? E a gente tem que tomar muito cuidado com o uso dos pronomes de tratamento. Os pronomes de tratamento, eles são, por exemplo, se eu for escrever para o presidente, eu não vou chamar ele de caro presidente, nem prezado presidente, né? Então, o que que eu vou fazer? Eu vou chamá-lo de excelentíssimo, Vossa Excelência. Então, é importante a gente observar para quem a gente vai mandar essa carta. Se é para o governador, se é para o prefeito, se é para o papa. Então, a gente tem que observar o quadro de pronomes de tratamentos especificados para cada um. E aí, no final da carta, a gente assina. Mas se for realmente mandar a carta, se for para um concurso de vestibular ou qualquer outro concurso, não pode assinar o documento, porque senão vai invalidar a sua prova, tá? Então, igual eu falei para vocês, que muitas vezes vocês nunca escreveram cartas e nem sabem, né? Não tem esse hábito de carta. Então, a primeira linha da sua carta é você colocar o local e a data, não abreviado. Então, você tem que colocar, por exemplo, né? Goiânia, 20 de abril de 2020. Pula uma linha. E aí você vai mandar para quem? Aí é o chamado vocativo. Como, por exemplo, você vai falar, excelentíssimo presidente. É o vocativo. Então tem que ter bem organizadinho isso aí, tá? Porque senão você acaba começando a escrever sem colocar a data, sem colocar todos esses elementos. Então, igual eu falei para vocês do vocativo, você vai chamar de acordo com para quem você vai mandar. Ou vai ser senhor, ou vai ser senhora, depende de quem vai ser. Na internet, vocês encontram quadro dos pronomes de tratamento, ou também no Manual da Presidência da República. Você vai lá no Google, escreve Manual da Presidência da República, PDF, e lá vai ter atualizado
como você vai tratar cada autoridade para você colocar na sua saudação inicial. Na introdução, você vai colocar a situação, o problema qual que é o objetivo de você estar escrevendo a carta. É interessante nessa introdução você também apresentar o seu perfil, quem é você. Porque às vezes você vai reclamar, porque a carta ela pode ser de reclamação ou de solicitação, e de repente você vai falar para um médico, por exemplo, e quem é você? Você é uma enfermeira conceituada, ou você é um cientista conceituado, então você tem que deixar claro quem é você. Ah, não, mas eu sou um mero estudante de ensino médio. Não. Dentro da carta, a gente tem essa licença poética de usar a criatividade. Então, você tem que prestar atenção na comanda do texto. Às vezes, nos concursos, eles vão falar: imagine que você seja um enfermeiro e quer reivindicar sobre os cuidados melhores sobre a pandemia do coronavírus, né? Então, assim, ele está já falando que você vai ser um enfermeiro, então tem que usar esse quadro aí, tá? Então é importante você, na introdução, colocar a situação problema, por que você está escrevendo a carta, apresentar quem é você, para dar uma carga mais forte, para a pessoa falar: não, essa pessoa, ela tem conhecimento de causa, ela tem propriedade para falar. Então, na introdução, você coloca isso. No desenvolvimento, você vai trabalhar com os argumentos, né? Ó, desenvolvimento, já que se trata de um texto argumentativo, nesse momento as argumentações e os pontos de vista deverão ser explorados de forma a convencer o leitor. Então, é aqui que você vai fazer retomada da fala da pessoa da qual você está escrevendo, é aqui que você coloca dados, citações de especialistas, para convencer a pessoa de que o seu ponto de vista está certo. Exemplos, né, causas, consequências. Então, é importante isso aí. E o final da carta, que é a conclusão, vai ser o quê? Você vai retomar o que você falou anteriormente. Às vezes você pode dar uma recomendação, uma sugestão, uma proposta para eles do que pode ser melhorado. Então a carta ela trabalha isso. E no final da carta, o que a gente tem? Se a carta for informal, você coloca beijos, abraços, mas se ela for formal, o que acontece? Você vai colocar atenciosamente ou respeitosamente. Vai depender do grau de hierarquia da qual você está escrevendo. Porque, por exemplo, se é um presidente escrevendo para o governador, o presidente vai colocar atenciosamente. Mas se for vice-versa, o governador mandando para o presidente, o governador colocará respeitosamente. Então, é isso que é importante você perceber. No manual, na presidência da República, tem todos esses detalhes aí em relação ao fechamento da carta, tá? E no final, igual eu falei, vocês não assinam. Mas se for realmente mandar a carta, tem a assinatura. Depois do respeitosamente, põe uma linha e coloca a assinatura. Só se for de verdade. Se for só para um concurso, não assina. Vamos fazer uma análise da carta argumentativa. Primeira coisa que a gente vai perceber é a estrutura da carta argumentativa. Vocês percebem que no início você tem a data, que é São Paulo, 19 de agosto de 2015. Depois você tem o vocativo, que é Excelentíssima Presidenta. Vocês estão percebendo que o vocativo, você vai colocar o pronome de tratamento adequado. Se é uma autoridade do governo, você usa Excelentíssimo. E dentro do corpo da carta, você fala Vossa Excelência. Você pode ver lá na primeira linha isto. Aí, então, a gente também vê que no final da carta, termina lá com respeitosamente, porque você é uma pessoa normal escrevendo para uma autoridade. Então, há um grau de hierarquia. Se fosse, por exemplo, presidente escrevendo para prefeito,
a presidente colocaria lá embaixo atenciosamente, mas como não é ela, sim é você, você coloca respeitosamente. E no final você coloca ASS, porque você não pode assinar um documento, principalmente quando for concurso público, essa coisa assim, tá? Então vamos agora fazer uma análise da carta. Essa carta ela foi datada em agosto de 2015, quando a presidente Dilma era a presidente do Brasil. E aqui a gente vai ter uma situação problema. Vamos observar. Vossa Excelência, estou aqui para alertar sobre a saúde pública do nosso país. Todos nós sabemos, e não é novidade, que a situação está cada vez mais caótica. Então, aqui nessa carta, a gente tem uma situação problema. A situação problema é que a saúde pública no Brasil não está boa, ela está caótica. A pessoa que está escrevendo coloca detalhes sobre essa questão dela estar caótica. Com infraestrutura precária, médicos totalmente desqualificados, a nossa saúde com certeza vai de mal a pior. Então, ela fala da desqualificação dos médicos e da infraestrutura. Tudo bem, eu coloquei a situação problema. Agora, o que eu preciso fazer? Eu preciso colocar quem sou eu que estou escrevendo, porque a carta ela tem o objetivo de ser persuasiva e eu não pode ser qualquer pessoa que está escrevendo. Aí entra a questão da comanda do texto. Geralmente, quando você vai ler um concurso público, tem uma comanda falando: imagine que você seja um médico para escrever, imagine que você seja um profissional da saúde que vai escrever. Então, eles mandam essa comanda do texto. Se não mandar a comanda do texto, você vai ler o tema. Se o tema se trata de saúde, você vai escolher uma pessoa da área de saúde. Se o tema se trata de violência, você vai escolher, por exemplo, uma pessoa da área da segurança. Então, sempre é assim. Você pode usar seu poder de criatividade para criar o seu perfil, ou você vai você vai ser orientado pela comanda do texto. Então, aqui a pessoa fala: sou coordenadora geral de um hospital público aqui em São Paulo e percebo quanto há uma necessidade de melhorar o Sistema Único de Saúde em nosso país. Então, ela não é qualquer pessoa, ela é uma coordenadora de um hospital público. Então, ela tem o que ela falar. Aí, agora, no primeiro momento que a gente tem, ela vai agora detalhar a questão do o que está afetando a saúde pública, né? Então, ela vai começar assim: o Sistema Único de Saúde surgiu com a Constituição de 1988. A ideia era atingir toda a população brasileira, da qual necessitaria utilizar o sistema, mas sabemos que, na prática, nunca foi assim. Há profissionais da saúde despreparados trabalhando com hospitais imersos na sujeira, porque a verba utilizada para a compra dos produtos de limpeza não chegou, mesmo havendo profissional para tal função, e isso é de envergonhar. Então, aqui você percebe que ela coloca um problema sério, não é? Que os profissionais estão despreparados, os hospitais estão sujos. Então, a gente percebe que no desenvolvimento do texto, a pessoa coloca causas, consequências, não é? E uma coisa que é característica de uma carta argumentativa é a presença do locutor e do interlocutor. Então, aqui a gente tem isso, olha, a fala: como Vossa Excelência ficaria diante de uma situação semelhante se precisasse utilizar o sistema de saúde e acabar ficando no banco do hospital agonizando de dor? Então, você percebe que há uma marca de interlocução. Ela está fazendo a presidente refletir sobre o assunto. Está certo que não precisará passar por esse tipo de horror, pois enquanto presidenta, sua saúde, higienização, vestimentas, entre outras, é totalmente custeado pelo governo. Então, aí, novamente, ela conversa com a presidente, tá? E aí, novamente, ela vai colocar agora mais consequências sobre isso. O governo que nos suprimos os gastos pagando impostos absolutamente elevados, do qual não é devidamente estornado para nós, pois tanto a saúde quanto a educação e a segurança são precárias. Então, novamente,
o governo não está tendo uma gestão muito boa para cuidar dessa questão da saúde pública. E aí ela agora se posiciona com o seu papel, né? Que há essa presença do papel. Ela fala: sinto-me envergonhada e tenho vergonha alheia por ter um governo despreparado, do qual não dá a mínima para algo que não utilizará. Enquanto prioridade dos outros países são a saúde e a educação. Porque quando uma pessoa tem educação adequada, a segurança do local será melhor, já que uma coisa leva a outra. Enquanto a prioridade do Brasil for futebol, Bolsa Família e qualquer tipo de programa para acomodar a população, vão continuar sendo um país subdesenvolvido e totalmente desestruturado. Então, ela coloca uma consequência da falta do preparo, da falta de organização do governo. E aí, no finalzinho da carta, o que a gente vai ter? Uma sugestão, né? Deste modo, a melhor maneira seria investir primeiramente em educação, com base para prepararmos um profissional capacitado e desmembrar o corrupto que desvia parte ou total verba que seria destinada à educação e saúde. Dessa forma, começaríamos a ter uma mínima melhoria. Então, aí ela coloca a sugestão no texto. Então, é isso que eu queria passar para vocês. No final, termina com respeitosamente assinado. É a necessidade de colocar a situação problema, colocar as causas, colocar as consequências e terminar dando uma sugestão, tá bom? Até mais!